Vamos colocar um louvor para estar ao mesmo tempo aqui, logo depois iniciando a nossa transmissão ao vivo, em nome do Senhor Jesus, tratando sobre o tema da nossa live, o tema da nossa transmissão, que vai ser Por que crer em Deus? Então esteja ligado conosco, porque você pode ter a plena certeza que Deus, Ele tem uma palavra especial ao meu e ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Cumprimentar aí a Lúcia, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, você que vai adentrando aí a nossa live, a nossa transmissão ao vivo. O João Nascimento, Deus abençoe grandemente. Daqui a pouco nós vamos estar aí adentrando a nossa temática de hoje à noite, sobre por que crer em Deus. Maria Irene, Deus abençoe. A Priscila Maia, Rô Santos, Zumira Bispo, Martina, Miguel Paz, Marta Guiar, Zilda Rodrigues. Deus abençoe grandemente a todos vocês que vão adentrando a nossa live, em nome de Jesus. Alda Mercedes, Maria Cristina, Carmen Claro, Pedro Bento, Marta Ferraz, Deus abençoe em nome de Jesus. Manuel, a Jane,
Thelma Barbosa. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Muito bem, meus amigos e irmãos, este que vos fala é o pastor Erasmo Cosmo, com muita alegria e com muito prazer, dirigindo a todos vocês que se encontram aí nessa transmissão ao vivo, onde vamos tratar aí sobre um assunto muito maravilhoso, um assunto abençoado da parte de Deus, sobre esta temática polêmica: por que crer em Deus? Talvez você esteja do outro lado aí pensando nessa transmissão ao vivo, ou até mesmo aí nessa gravação, talvez você esteja pensando o seguinte: ué, mas um pastor falando sobre o porquê crer em Deus? É claro, meu prezado ouvinte, amigo, amiga, ouvinte da Palavra de Deus, é claro, porque todos nós temos que ter a razão da nossa fé, a qual certamente a Bíblia nos dá esta firmeza, nos dá esta base, nos dá esse fundamento que nós devemos defender a nossa fé sobre o porquê acreditar em Deus. Inúmeras pessoas têm as suas crenças e têm ali ao mesmo tempo as suas defesas sobre o porquê eles acreditam em determinada situação, em determinada consequência ou até mesmo em determinada circunstância. E todos nós que somos evangélicos temos ao mesmo tempo, e principalmente que somos cristãos, temos aí ao mesmo tempo esta oportunidade de estar defendendo a nossa fé e estarmos mostrando a razão daquilo que cremos e daquilo que certamente nós acreditamos. Eu quero dizer a todos vocês aí que é um prazer estar aí me dirigindo a cada um de vocês em nome de Jesus. Quero cumprimentar a todos vocês que vão adentrando aí a live. E se possível, vai dando aí as suas curtidas, vai compartilhando a live para o maior número de pessoas. E qualquer coisa, você pode ter aí a sua liberdade de nos dar o feedback, se a mensagem está chegando aí para você com uma clareza legal, se o som está muito alto, se a voz está muito alta. Nós queremos que a palavra de Deus ela seja dirigida a você da melhor maneira, da forma mais clara possível, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos e amigos e amigas ouvintes da Palavra de Deus, a temática é esta: por que crer em Deus? Por que acreditar em Deus? Para basear esta temática e ao mesmo tempo esta ideia e esta tese, eu quero ler aqui um texto da Palavra de Deus para embasarmos este assunto diretamente no Evangelho de João, do capítulo de número 14, dos versículos de número 1 até o versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 1 até o versículo de número 6, aonde a santa palavra de Deus ela nos diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus queridos ouvintes, amigos e amigas, ouvintes da Palavra de Deus, a temática é exatamente esta: sobre o porquê crer em Deus, porquê acreditar em Deus, ou até mesmo porquê obedecer a Deus. Nós vivemos em um mundo onde, pelo menos na nossa nação brasileira, mais de 80%, mais de 90% dos habitantes que se encontram nessa nação e do nosso país se declaram pessoas cristãs. Ou seja, por que não dizer aí em média 97,5% vão transmitir essa crença de que pelo menos acreditam e creem em Deus. E pelo menos aí em torno de 2,5% a quase 3% se declara de uma forma, se declara com uma certa consequência dizendo que são pessoas
ateus, ou seja, são ateus ou pessoas ateias, que não creem, não acreditam em Deus, não acreditam em absolutamente em nada. Mas você há de me perguntar o seguinte: pastor Erasmo, mas por que, tanto no Brasil, como esse dado estatístico que o senhor repassou aí a todos nós, como também no mundo, por que a maioria das pessoas vão se declarar como pessoas que são cristãs, pessoas que são de outras religiões, até mesmo pessoas que creem em Deus, ou pessoas que creem em outros deuses, ou até mesmo em outras divindades? Tudo isso, meus prezados ouvintes, existe uma razão. Até mesmo para você, meu amigo e minha amiga, que se declara um ateu ou uma ateia, você mesmo não sai exatamente deste rol de crença, porque se você não crê em Deus, você pelo menos acredita em uma outra coisa. Você pelo menos acredita em algo que certamente sai dessa bolha do cristianismo. Ou seja, você acredita em algo certamente ao qual você inúmeras vezes termina não declarando, mas alguma coisa dentro de você existe um fundamento da sua crença. Então, permita-me eu dizer para cada um de vocês o seguinte: tudo isso existe uma razão. Uma vez que, pelo menos a maioria das pessoas, tanto no Brasil como no mundo, declara a sua crença, declara ao mesmo tempo que creem, pelo menos em Deus, isso existe uma razão. Sabe por quê? Porque o ser humano, nada mais, nada menos, possui dentro de si a sede da eternidade. Haja visto que foi isso que Deus ele chegou ao ponto de dizer, ou melhor, o próprio Salomão chegou a dizer lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, e o versículo de número 11, da seguinte forma: que Deus, ele plantou a eternidade no coração do homem. Ou seja, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, o ser humano, nada mais, nada menos, ele possui sede de algo que é sobrenatural. Ele possui sede da eternidade. Só que, infelizmente, muitas pessoas chegam a esse ponto de querer fugir desta bolha de uma determinada crença e, ao mesmo tempo, querer fugir de determinados tipos de fé, de determinados tipos de crenças, de determinados tipos de realidades espirituais. Mal sabem eles que cada ser humano nasce com um coração, e dentro deste coração existe uma pequena semente invisível, a qual se chama a semente da eternidade, que o ser humano ele possui sede de algo que transcende o mundo natural. Ou seja, não é à toa que a pessoa que crê em uma outra divindade, que acredita em uma outra divindade, ela certamente está crendo em algo que para ela foge do controle humano, que para ela, entre aspas, ali ao mesmo tempo, ultrapassa o mundo natural para o mundo sobrenatural. Ou seja, meus prezados ouvintes, o que eu quero dizer nessa noite para você é que, independente qual seja a fé de um cristão ou de um ateu, de uma cristã ou de uma ateia, isto nada mais, nada menos, o que eu quero dizer a cada um de vocês é que tudo isso passa a ser uma questão de fé ao mesmo tempo, independente do que o ser humano ele vem acreditar, independente do que o ser humano ele vem a crer e ao mesmo tempo vem a defender como a sua causa. E nessa noite eu quero defender essa bandeira, quero defender essa crença a qual eu tenho já há alguns anos sobre o porquê crer em Deus e o porquê acreditar na divindade do Pai, do Filho e do querido e glorioso Santo Espírito do Deus vivo. Mas antes de mais nada, eu quero dizer a cada um de vocês que muitas pessoas chegam ao ponto de querer fugir desta bolha da realidade, de que não creem absolutamente nada, de que não acreditam em absolutamente nada. Muitas pessoas fogem desta realidade espiritual, uma vez que o próprio Salomão chegou a dizer em Eclesiastes capítulo 3, o versículo de número 11, que Deus plantou a eternidade no coração do homem, então o ser humano tem sede da eternidade. Só que muitas pessoas
tentaram fugir desta realidade espiritual que transcende o mundo natural, que transcende o mundo natural e o mundo humano. Haja visto que pelo menos alguns filósofos ou alguns estudiosos da época, aproximadamente ali do século XVIII, do século XIX, chegaram a fazer determinadas declarações, como por exemplo, Nietzsche. O grande filósofo Nietzsche e o grande estudioso chamado Nietzsche, ele chegou a dizer o seguinte: Deus está morto. Ele queria de qualquer forma negar a divindade do próprio Deus Todo-Poderoso, dando a sua seguinte afirmação lá na Alemanha, ele, como sendo um estudioso, um filósofo alemão, dizendo da seguinte forma: Deus está morto. Esta foi a declaração de Nietzsche. Karl Marx, ele chegou a dizer da seguinte forma: a religião é o ópio do povo. O que ele queria declarar era da seguinte forma, que Karl Marx, ele queria dizer que a religião era como se fosse a droga do povo, era como se fosse o entorpecente do povo da época. Ou seja, essa declaração que Karl Marx ele faz, nada mais nada menos, ele quer declarar, ele quer defender que não vale a pena acreditar em Deus, que não vale a pena acreditar em religião nenhuma, que não vale a pena fundamentar a sua fé diretamente em Deus ou em qualquer outro tipo de divindade. Haja visto que Freud, ele chegou a dizer e dar uma declaração da seguinte maneira: a religião é uma neurose coletiva. Diretamente isso dito do seu livro, O Futuro de uma Ilusão. Freud também, ele acreditava que a religião era uma neurose coletiva, que não valia a pena de maneira nenhuma acreditar em divindade nenhuma, em Deus absolutamente nenhum. E por que não dizer o filósofo, o estudioso britânico, um estudioso britânico chamado Richard Dawkins, ele chega a dizer que Deus, ele é um delírio, ou seja, na visão de todos estes quatro estudiosos, para todos eles não vale a pena seguir e acreditar nem em Deus e nem em religião nenhuma. E uma coisa eu te digo, meu prezado ouvinte, você pode estar dizendo o seguinte: ah, pastor Erasmo, eu creio em Deus, mas não creio em religião e não acredito em religião. Ora, meu amigo, ora, minha amiga, se você não acredita em religião nenhuma, como é que você vai acreditar em Deus? Como é que você vai crer em Deus ou vai crer em outros deuses? Haja visto que é através da religião que nós temos o conhecimento de Deus, ou de qualquer outra divindade, ou de qualquer outro tipo de Deus com D minúsculo. Então é através da religião que nós certamente acreditamos em algo e acreditamos até mesmo no próprio Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E aí a minha pergunta que eu faço a cada um de vocês é o seguinte: todos eles chegaram a defender esse tipo de ideia sobre que não crê em Deus, que não crê em religião, que a religião é o ópio do povo, é o entorpecente do povo, que é uma ilusão, que Deus é um delírio. E aí a minha pergunta que eu faço a cada um de vocês é o seguinte: será que todos eles estão certos? Esta é a pergunta que fica no ar. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer para você que, baseando toda esta nossa temática sobre por que crer em Deus, eu digo uma coisa para você: que no Evangelho de João, no capítulo de número 3, e dos versículos de número 1 ao versículo de número 8, Jesus ele se encontrou com um grande estudioso da sua época, aproximadamente 2000 anos atrás, cujo nome se chamava Nicodemos. Nicodemos ele foi ter um encontro pessoal com Jesus, onde Jesus ele se encontrava, diretamente aonde Jesus estava hospedado. E ele queria conhecer um pouco acerca de Jesus, um pouco sobre os seus ensinamentos, um pouco sobre a palavra de Deus. Embora ele fosse ali um príncipe da sinagoga, ele fosse um fariseu, ele fosse um grande estudioso da lei mosaica, e ali ele mesmo vai ter um encontro com Jesus porque ele ouve acerca da fama de Jesus. E no momento em que ele está ouvindo acerca da fama de Jesus, naquele exato momento, naquele exato episódio, o que é que vai acontecer naquele momento? Ele chega e começa a conversar com Jesus, começa a provocar um diálogo com Jesus, e Jesus começa a ouvir aquele homem a dizer da seguinte forma: Senhor, certamente
o Senhor é o Filho do Deus vivo. Ele começa a dizer uma coisa brilhante, ele começa a dizer uma coisa linda diante de Jesus, aonde ele começa a chamar a atenção de Jesus falando da seguinte forma: Rabi, mestre, bem sabemos que o Senhor é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor fazes, se Deus certamente não for com ele. Jesus começa a ouvir aquele elogio e começa a perceber ali a chamada de atenção que ele pode ter através daquela palavra, quando Jesus chega com a sua resposta dizendo o seguinte: olha, Nicodemos, aquele que certamente não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos começa a parar e analisar mais. Como eu, sendo homem velho, eu posso realmente nascer de novo? Será que eu vou ter que me introduzir novamente ali no ventre de minha mãe? E ali Jesus, ouvindo aquilo, vendo todas aquelas colocações de Nicodemos, Jesus chega a dizer para ele o seguinte: o que é nascido da carne é carne, Nicodemos, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, nada mais, nada menos, nós temos que tratar, Nicodemos. Se você veio até mim, você veio nada mais, nada menos com uma sede, a qual já está brotando dentro de você no momento em que você ouviu falar de mim. Pois eu certamente não sou daqui da terra, eu sou do céu. E se você veio até mim, Nicodemos, é porque você tem sede de algo que transcende o mundo natural para o mundo sobrenatural. E eu digo para você o seguinte, Nicodemos: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus de maneira nenhuma. Você está vindo até mim, Nicodemos, eu não sou da terra, eu sou diretamente do céu. E se você está ouvindo aí o que está acontecendo aí acerca da minha pessoa, dos meus ensinamentos e dos meus milagres, é porque você está tendo uma curiosidade e uma sede da eternidade, de algo sobrenatural, de algo com uma potência maior, Nicodemos. E aí ele começa a se maravilhar com toda a explicação de Jesus, enquanto ele estava passando aquela explicação e aquelas ideias para ele. E não é à toa que Jesus encerra de uma forma dizendo para ele o seguinte: Nicodemos, eu digo para você o seguinte: se você não está entendendo, Nicodemos, o que eu estou passando para você de forma natural acerca tanto da carne, tanto do sangue, como do mundo humano, você não está entendendo? E que dirá se eu começar a falar algo para você do mundo espiritual e do mundo sobrenatural, Nicodemos? Ou seja, o ser humano, Nicodemos, tem sede da eternidade, mas para que ele possa entender acerca da eternidade, ele tem que estar preparado, ele tem que ter uma determinada estrutura. Porque, Nicodemos, o vento, ele assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que certamente é nascido do Espírito do Deus vivo. O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos? Nicodemos era um estudioso. Nicodemos, ele era uma pessoa brilhante na sociedade da sua época, principalmente na sociedade judaica, tanto no mundo espiritual como no mundo natural ao mesmo tempo, porque as pessoas que eram estudiosas naquela época tinham uma moral muito grande e gostariam de, ao mesmo tempo, serem reconhecidas pelo povo através de seus conhecimentos, mais ou menos semelhante todos estes estudiosos que eu citei aqui para todos vocês, que ali, na realidade, não creem em Deus, não creem em religião, não acreditam em absolutamente nada. Nicodemos era mais ou menos semelhante a estes estudiosos, a estes filósofos que eu citei a todos vocês, como, por exemplo, Nietzsche, como Marx, como Freud e como também semelhante a Richard Dawkins, como outros e outros que você possa e ao mesmo tempo lembrar e quem sabe até mesmo citar onde quer que você esteja, ouvindo esta palavra, ouvindo esta explicação. Então Nicodemos era semelhante a estas pessoas porque ele estava querendo ter uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus naquele exato momento. Mas o que mais nos surpreende é que Nicodemos, mesmo assim, ele teve uma experiência pessoal com a pessoa bendita de Jesus. É como se Jesus, nada mais nada menos, quisesse ali explicar para Nicodemos o seguinte, dizendo e fechando o raciocínio naquele momento: o vento assopra onde quer,
e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. E a pergunta que não quer calar desta temática é o seguinte: mas pastor Erasmo, mais pregador, o que tudo isso tem a ver com esta temática sobre o porquê crer em Deus, o porquê acreditar em Deus? Pastor Erasmo, pregador, me dê uma razão para que eu possa crer em Deus, para que eu possa acreditar no Todo-Poderoso, este ser a quem tanto o Senhor defende, a quem tanto o Senhor confia. Pastor Erasmo, me dê esta razão. Quem sabe você esteja, meu prezado ouvinte, quem sabe você esteja, meu amigo, minha amiga, ouvinte da palavra de Deus, me perguntando da seguinte forma acerca desta temática. Quem sabe, meu amigo, minha amiga, você esteja me perguntando diretamente acerca desta pergunta e desta interrogação e desta indagação. Pastor Erasmo, por que crer em Deus? Por que acreditar nesta divindade e no Todo-Poderoso? Ora, meu querido amigo, amiga ouvinte da palavra de Deus, o próprio Jesus chegou a dizer, em João capítulo de número 3, versículo de número 8, o seguinte: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo do Deus vivo. Ou seja, quer uma razão para crer e acreditar em Deus? E o porquê você deve acreditar em Deus? Eu te passo ela agora, neste momento, em nome de Jesus. Jesus, ele chegou a dizer aqui acerca do vento. O vento, nada mais nada menos, ele assopra. E no momento em que ele está soprando, você sabe que é o vento. Você tem conhecimento, você tem a ciência de que é o vento. Quer uma razão para crer e acreditar no próprio Deus Todo-Poderoso, este o qual eu tanto prego, este o qual eu tanto professo na minha fé, este o qual eu certamente tanto transmito em todos os meios de comunicação. Quer uma razão para acreditar em Deus? Jesus, ele disse aqui, em João capítulo 3, o versículo de número 8, da seguinte forma, sobre o vento: que o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo do Deus vivo. Ora, o vento, quando está soprando, você tem conhecimento, você tem ciência, você sabe que é o vento que está soprando, que às vezes está te refrescando, ou às vezes até mesmo está ali fazendo aquele movimento, ou até mesmo aquele barulho. Você tem conhecimento, você tem ciência de que é o vento. Mas eu te pergunto, você está vendo o vento naquele momento? Não. Deus, ele é da mesma maneira. Você não consegue enxergá-lo, você não consegue ver a olho nu, você não consegue contemplá-lo de maneira nenhuma, você não consegue enxergar o Deus com a sua visão, com a sua ótica, ali ao mesmo tempo de forma natural. Mas o próprio Deus, você consegue senti-lo, você consegue saber a hora que ele está dentro de você e a hora que ele sai de dentro de você. Você consegue perceber a presença de Deus e a ausência do Todo-Poderoso. Você consegue perceber no momento em que você está saciado com a presença de Deus e a hora que você está com fome e sede daquela eternidade a qual você tanto está buscando em, quem sabe, em outros meios errados. Mas eu estou aqui neste momento em nome de Jesus para te dar esta razão da minha fé sobre o porquê crer em Deus, o porquê acreditar em Deus, que você deve crer, que você deve acreditar e você deve saciar a sua fome e a sua sede diretamente no próprio Deus. E a pergunta que você pode estar me fazendo neste exato momento é o seguinte: mas pastor Erasmo, como é que eu consigo saciar esta sede da eternidade, a qual eu tanto tenho, a qual estou buscando em outros meios que eu não estou encontrando, através dos meios da bebida, através dos meios da prostituição, através dos meios das drogas, da mentira, da desonestidade? Eu estou buscando tudo isto, pastor Erasmo, em todos estes meios, e certamente eu não estou conseguindo encontrar a razão de todo esse tipo de situação a qual eu estou vivendo. Não estou conseguindo saciar a minha fome espiritual e a minha sede espiritual. Eu digo para você, meu prezado ouvinte, sabe como você pode saciar a sua fome espiritual, a sua sede espiritual? Através da oração. Fale com Deus,
Busque a Deus onde quer que você esteja e ore a Ele no nome de Jesus, que Ele vai te ouvir e você vai sentir um preenchimento dentro de você de uma forma linda e de uma forma maravilhosa. Quer saber como você sacia a sua fome e a sua sede em Deus? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque no momento em que você está lendo a palavra de Deus, você nada mais nada menos está ouvindo Deus falar, é Deus que está falando com você. E no momento em que você fala com Deus, que você está orando a Deus, é no momento que você está falando com Deus, é no momento que você está conversando com o Senhor. Eu digo para você, meu querido amigo e amiga ouvinte da palavra de Deus, por que crer em Deus, sendo que Deus é alguém? Quem sabe você esteja perguntando, por que crer em Deus? Por que crer em um Deus o qual eu não vejo, o qual eu não consigo ter ali pelo menos uma visão acerca dele, o qual eu não consigo enxergá-lo a olho nu? Por que crer em um Deus, o qual eu não consigo de maneira nenhuma ali enxergá-lo? Quem sabe você esteja perguntando da seguinte forma, Pastor Erasmo, por que eu devo crer? Por que eu devo crer e acreditar em um Deus o qual eu não vejo, o qual certamente eu não enxergo a olho nu, o qual eu não tenho ele de maneira visível na minha frente? Sabe por que você deve crer em Deus? Sabe por que você tem esta sede, esta curiosidade de pelo menos acreditar em alguém que você não está vendo? Sabe por quê? Porque o fato de você perguntar isto para mim, nada mais nada menos, prova que você já tem sede de alguém. Já tem sede de algo, já tem sede da eternidade e por que não dizer, permita-me aqui a minha expressão e dizer para você de forma bem clara que você tem sede de Deus através desta curiosidade. Sabe por quê? Você deve crer em Deus, sabe por que você deve acreditar em Deus? Porque Deus é semelhante ao vento. O vento você não pode ver, o vento você não pode tocar de maneira nenhuma, mas você pode senti-lo. E quem acredita e quem crê em Deus, certamente passa por este momento aonde sabe ali ao mesmo tempo o momento em que Deus está dentro de si, como também o momento em que Deus está fora de si. Ou seja, meus prezados ouvintes, se inúmeras pessoas não sabem, não conseguem entender coisas naturais, como é que elas vão entender coisas sobrenaturais? Mas existem pessoas que, infelizmente, no nosso dia a dia, elas param e pensam o seguinte, mas eu só acredito com prova, eu só acredito naquilo que eu vejo, sou igual o crente Tomé, se eu não ver e se eu não tocar, certamente eu não vou crer, certamente eu não vou depositar minha fé em algo que eu não estou vendo, em algo que eu não estou tocando, em algo que certamente não está ali de forma patente diante de mim. E quem sabe você ainda esteja perguntando, ainda esteja transmitindo esta pergunta para mim dizendo o seguinte, Pastor Erasmo, me dê uma razão, me dê pelo menos uma prova concreta e uma razão da qual eu tenha que crer em Deus. Se eu não vejo Ele, como é que eu vou ver, como é que eu vou crer, melhor dizendo, em um Deus o qual eu não vejo, o qual eu não posso tocá-lo? Eu vou te dar aqui pelo menos 3 provas de que você deve crer em Deus, ou seja, pelo menos 3 razões que você deve pelo menos se conscientizar e no final você vai ter pelo menos esse diagnóstico sobre crer ou não crer em Deus. A sua pergunta é o seguinte, como é que eu vou crer e acreditar em um Deus o qual na realidade eu não vejo, o qual eu não consigo tocá-lo, o qual eu não tenho prova nenhuma da sua existência? E aí eu pergunto para você, o vento, você sabe que ele, de uma maneira ou de outra, você não pode tocá-lo, você não pode pegá-lo e você não pode ver. Mas você tem ciência que ele existe porque você sente ele. A terra, em segundo lugar, primeiro é o vento. Em segundo lugar, a terra. Você sabe que a terra, ela gira ao redor do sol. E nada mais, nada menos, a terra, de uma maneira ou de outra, você sabe que nós passamos pelo dia e pela noite. E se ela está girando ao redor do sol, nada mais, nada menos, ela está em movimento. E o que eu quero dizer com isso é que você sabe, você tem conhecimento de que isso acontece, mas você
ali não está presenciando aquele período em que a Terra ela está girando. Você não sente ali a Terra girar de uma maneira ou de outra, mas você sabe que ela está girando ao redor do Sol, porque está tendo o dia e está tendo a noite, mas você não está vendo a Terra girar de maneira nenhuma, mas você sabe que isso está acontecendo. Meu querido amigo, minha amiga ouvinte da Palavra de Deus, a sua emoção, você tem conhecimento da sua emoção. Você sabe qual é o momento em que você está triste, no momento em que você está alegre, no momento em que você está com ódio, no momento em que você está com raiva, ou seja, no momento em que você ali está sentindo aquelas emoções, você não está vendo ela. Mas você sabe que você sente, você sabe qual é a emoção que você está tendo, que você está sentindo ali naquele exato episódio, e você sabe que ela é real, mas você não está vendo absolutamente nada. Todos estes 3 exemplos que eu repassei para você, tanto o vento, como também a terra e também as emoções, você não consegue ver, mas você pode ao mesmo tempo sentir que tudo isto certamente é real. E por que, meu querido ouvinte, amigo e amiga, ouvinte da Palavra de Deus, você questiona tanto a existência de Deus? Ou seja, você sabe todas estas coisas naturais que acontecem. Tanto o vento, que você não pode ver, mas você pode senti-lo. A terra, que você não vê o seu movimento e você também muito menos sente, mas você sabe que ela está girando ao redor do Sol através ali das suas consequências, tanto ali pelo dia e pela noite você sabe que ela está girando ali ao redor do Sol, mas você não está vendo e muito menos você está sentindo. Ou seja, e as suas emoções que você sente que ela é real. E por que você fica questionando tanto a existência do Deus Todo-Poderoso, tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que essa sua teimosia? Por que tanto esta resistência para tentar descrer que Deus não existe, sendo que o nosso Deus, ele é muito mais do que real? Ou seja, o nosso Deus, a existência dele é de uma tamanha forma tão concreta que a ciência apoia a existência do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o próprio Deus, ele é antes mesmo da existência. Antes que Deus viesse a existir, ou seja, se é que eu posso transmitir estas palavras, ou seja, nada mais, nada menos, o nosso Deus, ele é antes mesmo da existência. Ou seja, antes que a existência existisse, o nosso Deus ele já existia há muito tempo de uma maneira eterna. Ou seja, você quer uma razão para crer e acreditar no Deus Todo-Poderoso? Está aí, pelo menos essas 3 razões. Você pensa e você analisa e você transmite palavras da sua boca dizendo o seguinte: só creio, só acredito em algo que eu vejo, em algo que eu sinto. Você consegue ver o vento? Não. Consegue senti-lo. Você consegue ver ali o movimento rotativo da Terra ao redor do Sol? De maneira nenhuma. Mas você sabe que ao mesmo tempo ela está ali ao redor do Sol através do dia e através da noite. Você consegue ver as suas emoções? Não. Mas você sabe que elas são reais, que ao mesmo tempo você sente alegria. Você sabe quando sente alegria, sabe quando sente tristeza, sabe quando sente ali ódio, sabe quando sente raiva. E por que você fica questionando ali ao mesmo tempo a descrença em Deus, a sua descrença em Deus, e porque você fica questionando a existência de Deus e não quer razão nenhuma para crer e acreditar em Deus? As pessoas no nosso mundo em que estamos vivendo, em pleno século XXI, não creem e não acreditam em Deus porque certamente elas não querem, porque existe muito mais do que provas concretas para que todos nós venhamos a crer e acreditar em um Deus supremo, em um Deus totalmente glorioso e o Todo-Poderoso para todo sempre. Como eu abri aqui essa transmissão ao vivo para dizer para você que o ser humano, nada mais nada menos, ele questiona a sua descrença em Deus, questiona a existência do próprio Deus e não acreditam em Deus, como todos estes filósofos e estudiosos que eu citei para você, tanto ali o próprio Karl Marx, como também ali o Richard Dawkins, como Freud e como Nietzsche, todos eles questionam a própria existência de Deus, ou melhor, não acreditam na existência do próprio Deus Todo-Poderoso. Mas eu digo para você que um determinado filósofo russo, chamado Fyodor Dostoiévski,
Ele mesmo chegou a dizer e transmitir uma pronúncia muito interessante e que muito atrai a nossa atenção, quando ele chegou a dizer em uma das suas exclamações, em uma das suas descrições, dizendo o seguinte, que o ser humano ele tem um vazio que é do tamanho do Deus Todo-Poderoso. O ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus. O ser humano, como eu estava dizendo a cada um de vocês, tem sede da eternidade. Só que esta sede da eternidade, ele ou ela tenta buscar em outros meios, nas más companhias, no mundo das drogas, no mundo das bebidas, no mundo da mentira, no mundo da desonestidade. E quando percebe que não consegue preencher este vazio, esta sede da eternidade dentro do seu coração e continua ali com a sua vida totalmente transtornada e continua ali ao mesmo tempo com a sua vida totalmente desbalanceada, totalmente arruinada, é aí que o ser humano, em último caso, vai procurar o próprio Deus. E quando ele encontra-se com a pessoa maravilhosa e bendita de Jesus de Nazaré, o que é que acontece? Acontece igual a Nicodemos. Ele entrou de um jeito na presença de Jesus e saiu de uma outra forma. Porque a sede do conhecimento, a sede da eternidade que Nicodemos estava tendo dentro de seu coração, só foi preenchido não com grande tempo, não com muitos anos que ele esteve se dedicando aos estudos, mas foi preenchido naquele momento e naquela noite que ele esteve diante da presença maravilhosa e bendita de Jesus de Nazaré. E eu digo para você, meu querido amigo, minha amiga ouvinte da Palavra de Deus, que, usando aqui as palavras de Fyodor Dostoiévski, que foi um grande filósofo, que foi um grande estudioso, que ele chegou a dizer que o ser humano ele tem um vazio que é do tamanho de Deus. Tudo que você está tentando buscar, você não está encontrando para ali ao mesmo tempo saciar a sua sede e a sua fome espiritual. Mas de uma coisa eu digo para você, a partir do momento em que você se sacia ali da pessoa maravilhosa de Jesus, que você se alimenta da palavra, que você busca a Deus, tenha plena certeza que no momento em que Jesus ele entra dentro do seu coração, ele preenche todo este vazio que é do tamanho da pessoa maravilhosa e bendita de Jesus de Nazaré. Ou seja, sem Jesus nós não temos sentido nenhum para vivermos aqui neste planeta Terra. É Jesus que termina dando sentido à nossa vida. É Jesus que termina dando sentido ao nosso dia a dia. É Jesus que termina dando sentido à nossa saúde. É Jesus que termina dando sentido à nossa existência. Porque o apóstolo Paulo ele chega a dizer da seguinte forma: porque é por Jesus que nós vivemos, que nós nos movemos e que nós também existimos para todo sempre. Ou seja, Jesus ele é chamado ao mesmo tempo nas Sagradas Escrituras do Verbo do Deus Todo-Poderoso. Porque lá em João capítulo 1 e o versículo de número 1, ele chega a dizer o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que na verdade isto quer dizer? Todos nós conhecemos o que é o verbo. O verbo é a palavra. Ou seja, o verbo é que dá sentido a todos as nossas descrições verbais. O verbo é que dá sentido a todas as frases que nós falamos e que ao mesmo tempo nós escrevemos. Quer ver um exemplo disso? Para que você possa entender que Jesus é o verbo que dá sentido às nossas vidas. Por exemplo, eu sou casado com minha esposa, a qual se chama Luciana. E aí o que acontece? Eu vou transmitir aqui uma frase que eu sempre digo a ela e que eu, nesse momento, quero exemplificar. Sou casado com a Luciana e uma frase com verbo que eu digo é o seguinte: eu amo a Luciana. Ou seja, o verbo que se encontra nesta frase é o verbo amar. Se eu tirar, por exemplo, este verbo, o amar, a frase fica sem sentido. Então, eu, Luciana. Então, fica uma frase totalmente sem sentido. Agora, se eu coloco o verbo, ele dá sentido à frase quando eu chego e digo o seguinte: eu amo a Luciana. Então, quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele é o verbo,
que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, isto significa que quando você arranca Jesus da sua vida, que quando você quer tirar Jesus, quer tirar esse Verbo da sua vida, a sua existência, ela fica totalmente sem sentido, meu querido amigo, minha prezada ouvinte da palavra de Deus. Quer ter sentido a sua vida? Chame Jesus novamente para preencher o vazio de dentro do seu coração. O ser humano tem sede da eternidade. O ser humano tem sede de saber quem é Deus, de saber quem é o Pai, de saber quem é o Filho e de saber quem é o Espírito Santo. Então eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, chame Jesus para dar sentido à sua vida. Do mesmo jeito como aconteceu naquela passagem bíblica, lá em João capítulo de número 2, versículo 1 em diante, quando Jesus ele vai naquela festa de casamento em Caná da Galileia. Jesus ele chegou ali, transformou a água em vinho, que o vinho estava faltando, e ali aquela água não tinha sabor, pelo contrário, era uma água salobra, era uma água suja que as pessoas usavam para lavar a mão ali conforme o seu costume e a sua tradição, quando entrava ali na festa de casamento para lavar as mãos e os pés, era a tradição judaica. E ali Jesus transforma aquela água suja para um vinho da melhor qualidade da época. Naquela festa de Caná da Galileia, a água não tem sabor nenhum, mas o vinho ele tinha um determinado sabor. Quer ter sentido na sua vida? Chame Jesus para fazer este milagre da transformação da sua vida suja para uma vida transformada e para que ele venha dar sentido à sua vida no nome de Jesus e que a sua vida venha ter um sabor de vitória e um sabor maravilhoso de alegria diante da presença do Todo-Poderoso. Está aí, meus prezados ouvintes, a razão de que você deve acreditar e que você deve crer no próprio Deus Todo-Poderoso. Esta é a razão da minha fé, da minha crença e deve ser a razão da sua fé e ao mesmo tempo da sua crença também, tá bom? Fique com esta palavra. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus de Nazaré. Onde quer que você esteja, una sua fé juntamente com a minha e vamos orar neste momento em nome do Senhor Jesus, pois nesse momento, onde quer que você esteja, o Senhor ele vai te abençoar. Você que ainda não é convertido, você que ainda não é convertida, você que quem sabe é um ateu, você que quem sabe não é um ateu, mas não acredita em religião nenhuma, você que quem sabe precisava ouvir esta palavra para ter a razão do porquê você deve acreditar e crer em Deus, eu quero dizer para você que deseja receber a Cristo como Senhor e Salvador de toda a sua vida, olha para a sua vida, faça um autoexame, faça um diagnóstico da sua vida. Você está sentindo uma sede da eternidade tão grande, uma sede de algo que transcende o mundo natural, de uma forma tão grande, você está sentindo esta sede da eternidade de uma maneira tão grande, que você fica pensando o seguinte: meu Deus, será que eu nunca vou ter paz? Será que eu nunca vou ter alegria? Será que certamente eu nunca terei de maneira nenhuma uma satisfação dentro de mim, que venha preencher este vazio dentro da minha alma? Você não entrou nessa transmissão ao vivo por um acaso. Foi porque Deus ele te trouxe aqui e você precisava ouvir esta palavra, precisava ouvir a esse confronto que despertou, que chamou a sua atenção sobre o porquê crer em Deus, porquê acreditar em Deus. Então, você está tendo esta razão da sua fé. Você passa momentos difíceis na sua vida, nos seus momentos ali pessoais, nos seus momentos particulares, e quem sabe você passa por momentos tão complicados que nos períodos noturnos, nos períodos da madrugada, você quer pensar em dar cabo da sua vida, você quer pensar em se suicidar, você quer pensar em se matar. Eu digo para você, meu prezado ouvinte, você está pensando dessa maneira, você está agindo dessa forma, tudo porque ainda está faltando alguém para preencher o interior, o vazio que está dentro de você, o vazio de dentro do teu peito e do teu coração, que ainda a sua vida não tem sentido, mas ela passa a ter sentido agora, através da pessoa maravilhosa e bendita de Jesus, que quer entrar dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro da tua existência e preencher todo este vazio que certamente vai ser preenchido através da presença de Jesus. E você, que quem sabe, meu amigo ouvinte da Palavra de Deus, minha amiga, que você
que certamente passa por momentos difíceis, passa por momentos complicados na tua vida ou na tua família. Você, quem sabe, é um ateu. Você, quem sabe, é uma ateia. Você, quem sabe, não acredita em Deus, não acredita em religião, não acredita em nada. Eu digo para você o seguinte: guarda esta palavra no teu coração e que o Espírito Santo venha trabalhar ainda esta noite dentro da sua vida. E você que está nessa transmissão ao vivo, que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador de toda a sua vida, ou quem sabe você vai assistir essa transmissão em qualquer outro momento em que ela estará gravada, você que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador de toda a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero orar por você neste exato momento, em nome de Jesus, onde quer que você esteja. Una sua fé juntamente com a minha e vamos orar neste momento. Eu quero cumprimentar aqui o meu primo, o Ailton Oliveira. Que Deus abençoe, meu primo, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Una sua fé juntamente com a minha e vamos orar neste exato momento, em nome de Jesus. Onde quer que você esteja, ore juntamente comigo, que Deus, Ele vai fazer a obra e vai preencher esse vazio dentro do seu coração, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti neste exato momento. Nos colocamos, ó Senhor, diante da Tua presença gloriosíssima, ó Deus, tendo a plena certeza de que o Senhor existe, tendo a plena certeza de que o Senhor é real, tendo a plena certeza de que o Senhor é maravilhoso, é bom, é santo, é bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom e é vivo. E nesse momento, ó Deus, estas pessoas que se encontram comigo, ó Deus, nessa transmissão ao vivo, nós queremos, ó Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, pedir a Ti, ó Deus, que venha visitar a vida desta pessoa, que venha visitar, ó Deus, a vida deste ouvinte, desta ouvinte da palavra de Deus, onde, ó Deus, esta pessoa se encontra com um vazio muito grande, que só será preenchido a partir do momento em que a pessoa bendita de Jesus entrar dentro do seu peito e dentro do seu coração e principalmente dentro da sua existência. Então, ó Deus, no nome de Jesus de Nazaré, nós oramos por estas pessoas, ó Deus, que querem receber a Cristo como único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador de sua vida. Onde quer que esta pessoa esteja e que está orando com o Senhor neste momento, pedimos a Ti, ó Deus, que venha escrever o nome dela no livro da vida e purificar a vida dela através do sangue de Jesus que um dia foi derramado lá na cruz do Calvário. E, ó Deus, onde quer que essa pessoa esteja, se está passando problemas pessoais, problemas emocionais, problemas espirituais, problemas de enfermidade física, natural e até mesmo espiritual, nós damos uma ordem que todo esse desconsolo, que todo esse desconforto, que qualquer tipo de enfermidade saia pelo poder do nome de Jesus e que haja a presença do Senhor na vida desta pessoa, que haja a cura espiritual, a cura emocional e a cura física neste exato momento, no nome de Jesus de Nazaré. Deus Todo-Poderoso, esta é a minha oração, esta é a nossa oração e esta é a oração que nós fazemos a Ti neste momento, no nome santo de Jesus de Nazaré. Bom, meus prezados ouvintes, eu vou ficando por aqui e quero desejar aí a todos vocês um fim de semana abençoado na presença de Deus. Assim que você desejar e preferir, procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e seja muito feliz na pessoa maravilhosa e bendita de Jesus e permaneça com Cristo, porque Ele é a chave da nossa vitória para todo sempre. E lembre-se, o ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus, o ser humano tem sede da eternidade, mas a partir do momento em que você deixa Jesus Ele entrar e preencher esse vazio, eu digo para você que nada te faltará, como disse o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do querido e glorioso Espírito Santo estejam com todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a estrada se erga ao encontro do seu caminho. Que o vento assopre sempre forte, cada vez mais firme na tua existência.
que o sol brilhe quente sobre a sua face e que a chuva caia suave sobre os seus campos, e até que nos encontremos de novo, que Deus te guarde na palma de sua mão. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.